Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Paula e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é métodos contraceptivos, mais especificamente a minha experiência com o DIU de cobre. Eu, por muitos anos, tomei anticoncepcional via oral, né, a pílula, mas ou eu me esquecia, ou eu tinha que tomar 2, 3, ou eu tinha muito desconforto. Então chegou no momento que eu parei de tomar. Foi bem na época que eu fiz uma dieta e perdi bastante peso, a dieta do cão. Até tenho vídeos aqui embaixo que eu vou dizer contando o que aconteceu depois da Ducan e as consequências que ninguém fala sobre a Ducan, vai estar aqui embaixo no box da informação. Continuando, foi mais ou menos assim, né? Então eu parei de tomar, emagreci, engravidei e comecei a tomar anticoncepcional na época, o Nactelli, que era para quem estava amamentando. Eu tomei ele por 1 ano e meio, eu não menstruava, não tinha menstruação, né? Porque ele era contínuo. E assim, eu tinha muita irritabilidade, dor no seio. E chegou num ponto que eu comecei a ter muitos escapes. Então era muito. Eu parei de tomar e daí eu troquei pro Alestra 20, que daí esse sim eu fazia a pausa de 7 dias e depois continuava. Mas era aquele mesma coisa, ou eu me esquecia, ou eu tinha que tomar 2, 3, ou ficava 3, 4 dias sem tomar, mesmo colocando lembrete no celular. Eu sempre tenho esse mal, assim, que eu esqueço de tomar qualquer tipo de medicação, não é só o anticoncepcional, é qualquer tipo de medicação. Eu tenho que meio que ficar botando vários lembretes para mim saber o horário de tomar certinho, quanto tempo e tudo mais. Então, eu peguei e resolvi em 2016, mais ou menos em março, abril de 2016, colocar o DIU de cobre. Eu fiquei com ele por 2 anos. Eu fiquei com ele por 3 anos. 3 anos fechou esse ano e daí eu retirei. Eu gostei muito, eu não tinha que estar me preocupando, eu fiz as ecografias e tudo mais. E assim, na época eu não tinha convênio, não tinha plano de saúde, né? Então eu coloquei o meu DIU pelo SUS. Eu fui aqui na minha cidade, numa unidade básica de saúde, agendei uma entrevista com uma enfermeira, que ela era do controle familiar. Então ela me fez as perguntas, ela me expôs os riscos de que a pílula poderia tomar, se eu queria mesmo o DIU, que em alguns casos poderia dar problemas em mulheres que não tomassem o DIU. Havia chance de ocorrer uma gravidez caso o DIU saísse do lugar. Então, que eu teria que pegar e fazer um controle de 6 em 6 meses com uma ecografia de 6 em 6 meses para que eu pudesse ter ele, saber se ele está certinho no lugar, se não se deslocou e tudo mais. Eu fiz, ela pediu um preventivo meu, perguntou se eu tinha feito preventivo, que valia o meu último preventivo. Por sorte, faz uns 2, 3 meses que eu tinha feito o preventivo, então o meu estava em dia, não tinha nenhum problema no colo do útero, nada, nenhuma doença, nada, tava tudo ok. E ela pegou e falou, então vamos fazer assim, no teu primeiro dia menstrual, tu liga pra cá e agenda pra gente colocar o DIU. E ela falou dos riscos, me explicou que o DIU de cobre tem a validade por 10 anos, que em alguns casos ele dá muito sangramento, muita cólica, essas coisas assim. Então eu coloquei, eu me lembro que eu fui e eu esperei assim, acho que umas 3 horas para chegar a minha vez, para mim ser chamada. Isso é um ponto muito negativo do SUS. Não sei se em todos os lugares é assim, mas aqui foi. Eu esperei 3 horas e daí eu fui chamada para colocar. Aí tinha, e só que eles fizeram assim, no dia que eles marcaram eu e mais 8 mulheres que iriam colocar o DIU também. Então nós ficamos por último, primeiro eles fizeram todo o atendimento com as grávidas, com os retornos, e daí foi a gente, entendeu? Coloquei. Eu não vou dizer que não doeu sim, foi uma cólica muito forte. Eu senti 3 cólicas, eu tava tão nervosa no dia
E eu peguei um médico não muito legal, bem mal educado, vamos dizer assim a palavra, e eu me lembro que eu tava muito nervosa e dizia, se tu continuar fazendo força, eu não vou conseguir colocar, e eu não vou colocar e tu vai embora. Eu disse pra ele, calma, porque eu tô nervosa, eu nunca fiz esse tipo de procedimento. Aí ele deu um tempo e disse assim, então relaxa. Eu relaxei e daí a gente conseguiu colocar. Eu senti 3 cólicas. A primeira quando ele pinçou o colo do útero, quando ele mediu, que tem uma reguinha que ele mede do colo do útero ao útero, que ele mede ali para saber o tamanho e onde que ele corta o fio do cobre, porque o DIU de cobre tem um fio bem grande, então para cortar o fiozinho que ia ficar para fora do segunda dor. A terceira dor foi quando ele colocou o DIU. Foi uma cólica muito forte, eu acho que eu nunca tinha sentido isso. Ela nem se compara à cólica que eu senti quando eu entrei em trabalho de parto do Bernardo. Assim, de longe a cólica do Bernardo era uma cólica assim, de dor de barriga, pra vocês terem uma ideia, perto da dor. Era surreal, era assim, a dor que eu senti, essas 3 dores que eu senti, claro que não foi assim horas e horas, mas foi assim, pequenininhas, mas a intensidade da dor foi assim, quase que como uma passagem de pedra, uma cólica renal. Eu fiquei contorcida, eu saí de lá assim, arqueada pra frente, porque tava me doendo muito depois que ele colocou, me deu muita cólica. Ele disse, por 3 dias, tu não faz esforço físico, não faz caminhada, não faz atividade física. E aí ele veio, vamos controlar o seu peso, porque senão vai acontecer isso. Aí eu disse, não, doutora, eu coloquei o DIU porque eu sei que tomando anticoncepcional e sendo obesa, eu tenho risco de ter trombose. Eu já tive trombose na família, então eu não vou correr, por isso que eu optei por colocar o DIU de cobre. Menina do céu, eu sempre tive um fluxo de leve a moderado, meu fluxo nunca foi aquela coisa intensa, mas depois que eu coloquei o DIU, era muito intenso. Chegou épocas assim, de eu ter tanto sangramento, que eu pegava e colocava uma fralda do meu filho e mais uma toalha em cima da cama para mim dormir, uma toalha dobrada, porque eu sabia que só aquilo ali não ia segurar, de tanto que saía sangue. A minha menstruação sempre durou 5 dias, e ela nos primeiros 3, 4 meses ela durava 8, que eu coloquei o DIU, né? Então chegava até 8 dias, sangramento muito forte, muita cólica. Então assim, eu fui indo. Eu voltei com 30 dias lá, o médico olhou, disse que ele estava no lugar e falou, vou te dar uma ecografia e você faz, né? O SUS não me autorizou essa ecografia, eu tive que fazer ela particular, eu fiz, ela estava tudo direitinho, tudo no lugar, perfeito. Então, todas as outras ecografias, eu contratei um plano de saúde para mim e todas as outras ecografias eu peguei e fiz por esse plano de saúde. E sempre estava no lugar, o meu nunca saiu do lugar, graças a Deus, eu adorava ter o DIU. O único ponto negativo do meu DIU era muita cólica, muito sangramento. Passados esses 4, 5 meses, eu comecei a ter cólica 2 semanas antes de eu ficar menstruada. Então, 2 semanas antes eu já sabia que eu iria menstruar, porque eu começava a sentir a cólica, a dor no seio, então muita dor de cabeça. Então, eu já sabia que isso era característico. Quando eu comecei o processo para bariátrica, eu fiz os exames e deu que eu estava com uma anemia. O DIU de cobre é o segundo ponto negativo dele, além da menstruação excessiva, é a anemia. Como eu passei a menstruar muito, automaticamente eu tive anemia por deficiência de ferro, porque eu perdi muito sangue. Então, a minha equipe médica, do meu cirurgião e a equipe, nós numa conversa, ele me explicou, olha, qual método contraceptivo que tu usa? Tu usa algum? Pílula, injeção? Aí eu expliquei para ele na época que eu não tomava nenhum método hormonal, por eu não me adaptar bem, por eu esquecer, eu nunca tinha tomado injeção, sempre vi falar muito mal da injeção, então eu nunca nem cheguei a cogitar tomar. Mas eu tomava as pílulas, a que eu melhor me adaptei foi o Alestra e o Elaniciclo. Só que o Elaniciclo eu tomei tantos anos que ele começou a meio que perder o efeito, sabe? Então eu troquei, depois da Bactéria eu troquei pro
palestra. E eu me dava bem com a pílula, assim, eu não tinha outras. Meu fluxo era muito pequenininho, era muito fraco com a pílula. Com o dia de cobre, ele ficou muito forte, muito intenso. Então ele tava uma coisa assim surreal. A minha taxa de anemia tava muito alta, eu tava com uma anemia bem alta. Tanto que eu tive que agora, antes de proceder, vocês vão ver em próximos vídeos, antes da cirurgia, né? Eu mostrando que eu fui parar no hospital. Eu tive que tomar tomar uma bolsa de 2 ampolas de ferro, a Nirupurum, para regularizar. E a vitamina D minha estava muito baixa, mas eu acho que isso não tem nada a ver com anticoncepcional. Bom, mas voltando, então eu fiquei 3 anos com o DIU de cobre, então ele me explicou que devido à anemia, eu ter anemia após cirurgia bariátrica é um risco muito grave para minha saúde, quase que um risco de morte, porque é uma coisa muito séria. Então ele não me aconselhava a continuar com o DIU de cobre, ou eu trocava ele pelo DIU Mirena, que ele tem a duração de 5 anos, e daqui a 5 anos eu troco, ou eu troco ou tiro de vez. Ou a injeção trimestral de 3 em 3 meses, que com o tempo ela suspende a menstruação. Eu optei no momento por tomar a injeção. Ah, não, Paula, mas tu gostou do DIU, por que não continuou com o DIU? Pelo seguinte fato, assim, como eu tô agora fazendo uma cirurgia, eu tô investindo muito a questão financeira. Então, colocar o DIU de cobre ou o DIU Mirena teria alguns custos que o meu plano não cobriria, tais como a minha médica, né, que é a médica que eu tô atualmente, ela não faz no consultório, ela faz no hospital. Então, no hospital eu tenho que pagar anestesia, pagar internação, não tudo, mas uma parte eu tenho que pagar, porque o meu plano não cobre 100% dessas coisas. Então, eu optei por tomar a injeção. Eu agora em novembro eu tenho que repetir ela, porque vai fazer 3 meses que eu tomei. Mas era isso. Então eu tô tomando, eu tirei o DIU. Pra mim foi só esses 2 pontos negativos, que é o primeiro, muito sangramento. Eu tinha muito sangramento. E outra coisa, eu botava uns coágulos desse tamanho assim, ó, de sangue. Então assim, era horrível. Eu sentia direitinho o coágulo sair. Então, o sangramento excessivo com coágulos e as cólicas. Então, assim, foram esses 2 pontos negativos que eu fiz. Eu tirei o meu DIU em agosto desse ano. E eu vou confessar pra vocês, assim, ó, que quando eu quis fazer, a médica já tinha tirado, né? Foi uma coisa muito rápida. Eu prefiro 1000 vezes tirar um DIU do que colocar, porque colocar pra mim foi a treva. Mas, se vocês gostaram, se vocês querem que eu conte mais detalhadamente como está sendo a minha experiência com método contraceptivo injetado, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês também querem saber mais detalhadamente sobre a minha trajetória com anticoncepcional, quais motivos me fizeram parar na época, porque eu só dei uma pincelada por cima aqui, deixa aqui embaixo. Sugestões de vídeo, críticas, que vocês quiserem, deixa aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo no box da informação o meu Instagram, que eu tô sempre lá postando alguma coisa do meu dia a dia, nem que seja uma foto, mas a gente sempre aparece por lá. Também contato por e-mail, meu e-mail tá aqui embaixo, eu sempre tento responder a todos, tá? Não se esqueçam de clicar muito em gostei, é fundamental, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações e sempre ficar ligadinho. Grande beijo e tchau!